E aí, galera concurseira, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou a professora Natália de Periodontia e hoje, galera, eu trouxe para vocês um vídeo rápido aí de revisão com resolução de questões da banca IBFC. O foco dessa aula de hoje, gente, foi trazer justamente o que eu vejo caindo com mais frequência. E trazendo essa dica de antemão para vocês, eu vejo que eles gostam muito de cobrar sobre técnicas cirúrgicas, técnicas de enxerto e principalmente sobre tecidos periodontais. Tecido queratinizado, tecido não queratinizado, mucosite, perimplantite, eles acabam envolvendo isso daí tudo também, ok? Então, vamos comigo. Primeira questão. Wenstrom e Linde, não sei se eu pronunciei certo, mas vocês entenderam, realizaram um estudo utilizando cães Beagle a fim de avaliar a importância da gengiva inserida para a proteção do periodonto. Sobre a importância do tecido queratinizado, então olha aí uma questão de tecido queratinizado para manutenção de saúde periodontal, analise as afirmativas abaixo. Gente, eles gostam muito desse tipo de questão aí, falando sobre tecido queratinizado, de faixa mínima de tecido queratinizado, do necessário para manter a saúde periodontal. Eu percebi que eles gostam disso daí, então dá uma estudada, ok? Uma faixa de, no mínimo, 3 milímetros de tecido queratinizado é determinante para mantermos a saúde periodontal. Essa é falsa, tá, pessoal? Ah, professora, mas não tem que ter 3 milímetros? Não, gente, isso não é determinante para a manutenção da saúde periodontal, tá bom? Inclusive, teve outra questão deles que falava também sobre isso. Eles falavam de 2 milímetros e diziam que era necessário absolutamente ter uma faixa mínima ali. Isso é uma questão que é um pouco polêmica aí na área da periodontia, porque tem algumas linhas de raciocínio aí, mas normalmente, gente, o que é que vai ser determinante para a manutenção da saúde periodontal é o controle da inflamação, o controle do biofilme, a desorganização mecânica do biofilme. Então, esse controle aí é o que vai ser determinante para manter a saúde periodontal. Por isso ela é falsa. 2. Uma faixa mínima de tecido queratinizado não determina saúde periodontal. Verdadeiro. É o que eu acabei de falar. Essa 2 está mais ou menos explicando o item 1, tá bom? Então, não é uma faixa mínima. Claro que vai ajudar a ter uma faixa mínima de tecido queratinizado ali, mas o que é primordial é a cooperação do paciente e a inflamação sob controle, tá bom? 3. O tecido queratinizado está propenso a sinais clínicos de inflamação mais pronunciados comparados a áreas com ausência de gengiva inserida. Completamente falso, tá, gente? Não é de suma e completa e absoluta importância que a pessoa tenha uma faixa mínima de tecido queratinizado para manutenção da saúde periodontal que tudo vai ser o contrário. Entre um paciente ter uma faixa de tecido queratinizado e não ter nada, o paciente que não tem nada de tecido queratinizado está mais propenso a desenvolver questões de doenças periodontais, até porque a dor é maior. Quando escova uma área, gente, é igual como vocês estão escovando os dentes e a escova rata e vai bem ali em mucosa. A dor que a pessoa sente ainda fica aí, né, por umas horas sentindo essa dor, esse incômodo, passa a língua e sente até, né, um gosto estranho, uma sensação estranha. Então, imagina se toda a mucosa ali fosse só mucosa, né? Fosse só mucosa alveolar, não tivesse queratina. Então, dificulta, tá bom? Então, a única afirmativa aqui correta é a 2, letra D. Próxima. O tratamento periodontal não cirúrgico objetiva eliminar as bactérias que habitam no biofilme sobre a superfície dos dentes e dos tecidos adjacentes. Essa terapia pode ser realizada por meio da raspagem e alisamento radicular, definida como padrão ouro para o tratamento de doenças periodontais, ou através do debridamento periodontal ultrassônico de boca toda. E aí tem a sigla.
Sobre essas duas abordagens, analise as afirmativas a seguir. 1. A literatura mostra com embasamento que a raspagem, alisamento radicular, tem resultados clínicos e microbiológicos superiores a full mouth, a raspagem de boca completa com ultrassom. E por isso deve ser a terapia de escolha em qualquer situação clínica. Gente, essa é falsa, tá? Tem muitos estudos, inclusive, trazendo uma equivalência de resultados com a terapia de raspagem manual versus a terapia de raspagem com ultrassom, tá? Feito da forma correta, temos resultados aí equivalentes no sentido de recuperação da saúde, de redução da inflamação. Temos com os avanços tecnológicos o lançamento de pontas de ultrassom cada vez mais delicados, fininhos, que alcançam áreas cada vez ali mais profundas da bolsa. Tá, então é falso. 2. A raspagem de boca completa é uma terapia não cirúrgica com o objetivo de apenas complementar a raspagem manual tradicional. Essa é falsa também, o que eu acabei de falar, né? Tem muitos estudos trazendo aí uma eficácia semelhante entre as duas técnicas, claro que com o preparo adequado do profissional. E a 3, a raspagem de boca completa com ultrassons é uma abordagem não cirúrgica eficiente e que traz resultados clínicos comparáveis à raspagem e alisamento tradicional. Verdadeiro. Então, a única alternativa correta é a 3, letra D. Próxima. Um paciente chegou ao consultório com relato de inchaço em região localizada no dente 11, tá? Associado a mobilidade dental, supuração, sangramento, profundidade de sondagem maior que 7 e dor. Sobre qual seria um possível diagnóstico, assinale a alternativa correta. Abscesso periapical, abscesso periodontal, pulpite irreversível, pulpite reversível, lesão endopério. Pode gerar bastante dúvida essa questão, tá, gente? Principalmente em relação à lesão endopério, tá? Mas vocês veem na questão que ele não traz muitas informações com relação à vitalidade pulpar. Então, o paciente chegou ao consultório com isso daí. Qual é o possível diagnóstico? Seria o abscesso periodontal, tá bom? Letra B. Mas, professora, se teve profundidade de sondagem aumentada, tem supuração, tá sangrando, mobilidade, olha o que eu trouxe para vocês aqui, direto da nossa aula de nova classificação. Temos os abscessos periodontais. Eu trago também as lesões endopério nessa aula, tá, gente, para vocês, mas aí vocês podem ver a apostila aí, fica aí um spoiler pra galera que ainda não é odon, então incentiva aí para vocês, tá bem completíssima essa aula de nova classificação. E nova classificação é um assunto que cai muito, gente, em todos os concursos, eu vejo caindo. Então dá uma lida, tá? Quais são as características dos abscessos periodontais? Presença de secreção purulenta na bolsa periodontal, tínhamos lá na questão, prognóstico comprometido, destruição de estruturas de suporte periodontais, então vamos ter um aumento da profundidade de sondagem, pode apresentar dor e aumento da mobilidade dentária, todas as características que tem lá naquela questão, tá bom? Próxima. Após uma terapia periodontal não cirúrgica adequada, é esperado que tenhamos melhoras na sondagem do nível de inserção em bolsas profundas. Sobre o que explica a mudança observada em bolsas profundas após o tratamento, então, mudança observada em bolsas profundas após o tratamento, assinale a alternativa correta. Letra A. Pela combinação da recessão da margem gengival, juntamente aqui com a adaptação do epitélio juncional na base da bolsa. Essa daqui já é a alternativa correta, tá? O que é que acontece, gente? Quando nós temos inflamação periodontal, quando temos doenças periodontais, vamos ter inflamação, seja gengivite, seja periodontite. Esse sufixo -ite é relativo à inflamação. Então, gengivite
faz referência à inflamação gengival. Periodontite faz referência à inflamação e destruição dos tecidos de suporte dos dentes, os tecidos periodontais de suporte. Professora, mas qual é a diferença? Nós temos os 3 tecidos periodontais de suporte: ligamento periodontal, osso alveolar e cemento radicular. E isso cai em prova. E o periodonto de proteção ou periodonto de revestimento é a gengiva, tá bom? E não é porque o paciente tem gengivite que ele vai evoluir para uma periodontite. Não necessariamente, mas quem tem gengivite vai ter uma predisposição maior a desenvolver a periodontite, tá bom? E quando temos inflamação, gente, lembra daqueles sinais clínicos da inflamação: dor, calor, rubor, edema, perda de função. Então, vocês lembram disso desde a época da graduação, né? Então, vamos ter um aumento gengival, sangramento. Sangramento vai ser sinônimo de inflamação. E aí, como vamos ter esse edema, esse aumento gengival com sangramento? Quando resolvemos o que está acontecendo, então vamos imaginar uma gengivite, por exemplo, não tivemos perda de estruturas de suporte, então tivemos a gengivite, a gengiva edemaciou, e aí resolvemos a gengivite, removemos todos os fatores ali acumulativos de biofilme, a gengiva vai começar a desinchar e atingir a altura normal acompanhando o nível ósseo. Na periodontite, como já tivemos perda de estrutura de suporte dos dentes, ligamento periodontal, osso alveolar, cemento radicular, a gengiva ela tá edemaciada também, e aí tratamento periodontal acontece, vai sendo restabelecida a saúde e a gengiva começa a ir voltando na altura normal, acompanhando a altura do osso, tá bom? Então é por isso que às vezes a gente precisa avaliar a situação do paciente e deixar eles avisados de que depois do tratamento ele pode notar que a gengiva retraiu um pouco, mas que seria normal, né? Porque houve perda óssea e a gengiva precisa acompanhar o nível do osso. E o que é que a alternativa traz aqui? A combinação da recessão da margem gengival e a adaptação do epitélio juncional na base da bolsa, que é o que vai ser relacionado ao equilíbrio, volta do equilíbrio de saúde do paciente. Então, por isso, mudanças observadas em bolsas profundas após o tratamento, tá bom? Isso é o que é esperado no tratamento convencional. E não estou falando de tratamento regenerador. Não foi isso que a questão trouxe. Se fosse tratamento regenerador, aí poderia entrar, por exemplo, a letra C. Formação de novo cemento, novo ligamento periodontal, novo osso. Tá bom? Então, não é o caso. E aí eu trouxe para vocês visualizarem melhor isso daí, falando justamente sobre regeneração e reparo. O reparo é a cicatrização, é o processo cicatricioso da lesão. E a regeneração, como o próprio nome já diz, vai regenerar as estruturas que foram perdidas. Aí vai entrar técnicas cirúrgicas, uso de biomateriais, tudo isso. Mas, gente, vocês conseguem ver nessa imagem aqui que existe o epitélio, o tecido conjuntivo, osso alveolar, ligamento periodontal e cemento. E quando o paciente passa pela periodontite, acaba perdendo essas estruturas aqui, as estruturas de suporte periodontais e de proteção também, tá? No reparo, gente, depois de fazer a raspagem e alisamento radicular, 3 alternativas de cicatrização podem acontecer. Se ocorrer a proliferação de células epiteliais, então temos aqui o epitélio oral, o epitélio oral do sulco e o epitélio sulcular. Se houver a proliferação do epitélio, células epiteliais, vamos ter a formação de epitélio juncional longo, tá? Isso é reparo, não regeneração. Se tivermos proliferação de células do tecido conjuntivo, vamos ter a adesão conjuntiva e a reabsorção radicular. E quando temos proliferação de células ósseas, podemos ter reabsorção radicular e anquilose, tá bom? E regeneração é quando todas as estruturas, ligamento periodontal, osso alveolar, cemento radicular, conseguem ser regeneradas. Então, proliferação de células do ligamento periodontal, tá bom? Células do ligamento periodontal.
nova inserção conjuntiva. E isso daí, para que seja feito, aí precisamos fazer técnicas cirúrgicas, colocar membranas para justamente impedir a proliferação das outras células ali na região. Podemos precisar de uso de biomateriais para reposição ali, regeneração óssea, tá bom? Uma série de opções. Próxima. Na prática clínica odontológica, estamos nos deparando cada dia mais com problemas em relação à instalação de implantes. Sobre as características clínicas e radiográficas de uma mucosite perimplantar, assinale a alternativa incorreta. Gente, presta muita atenção. Eu sempre falo isso nas minhas revisões. Presta atenção quando falar incorreta, exceto, apesar de. Então, preste atenção, grifa, circula, faz quadradinho, faz estrelinha, faz asterisco, o que vocês quiserem, mas deixem ali destacados para vocês, tá bom? Professor, o que é mucosite perimplantar? Pessoal, vocês entenderam que é gengivite e periodontite que eu acabei de explicar, né? A diferença é que gengivite e periodontite é ao redor de dentes naturais. Quando temos implante, não chamamos mais a gengiva ao redor dos implantes de gengiva, chamamos de mucosa, mucosa perimplantar, tá? E aí, quando nós temos uma inflamação dessa mucosa, não chamamos de gengivite, chamamos de mucosite perimplantar. É apenas uma troca de termos. E quando vamos ter o equivalente a uma periodontite, periodontite é no dente natural, no implante chama perimplantite, tá bom? Então, gengivite, mucosite perimplantar, periodontite, perimplantite, tá bom? E aí lembra do que eu acabei de explicar. A gengivite vai atuar apenas no tecido de revestimento, de proteção periodontal, que é a gengiva, e a periodontite vai atuar nas estruturas de suporte dos dentes, ligamento periodontal, osso alveolar e cemento radicular. O implante não vai ter ligamento periodontal, nem cemento, por exemplo. Aí por isso que vai ser a perimplantite, porque vai ser a perda do osso ao redor dos implantes, tá? Então, incorreta. Letra A. Características clínicas da mucosite similares àquelas encontradas na gengivite, correto? Tá? É apenas a terminologia que muda. B. Incluem sinais clássicos da inflamação, como edema e vermelhidão, verdadeiro também. C. Presença de sangramento à sondagem, verdadeiro também. Sangrou, inflamação, tá? D. Profundidade de sondagem pode ser superior a 4 milímetros. Pode, gente. Pode, porque a estrutura dos implantes é diferente das estruturas dos dentes, tá bom? Então, por exemplo, o que seria equivalente ao ligamento periodontal são as roscas do implante. Até as fibras gengivais são dispostas em composição paralela nos implantes, enquanto nos dentes são em disposição perpendiculares. Então, é normal termos ali uma profundidade de sondagem um pouco maior. É normal desde que não sangre, mas mesmo sendo mucosite, pode atingir aí cerca de 4 milímetros, porque no normal, na saúde do implante, ela já pode chegar ali em cerca de 4 milímetros também, tá? E a letra E, presença de perda de suporte ósseo ao redor das roscas do implante. Falso. Perda de suporte. Já entra o que seria nos dentes a periodontite, então no implante seria perimplantite, tá bom? Então, falsa. Aí eu trouxe para vocês, gente, mucosite perimplantar, né? Pode haver sinais clínicos de inflamação, presença de sangramento ou supuração também, ó, a sondagem, ausência de perda óssea, além da remodelação óssea fisiológica. Então, precisa do acompanhamento radiográfico, porque mesmo depois que os implantes são instalados, pode haver uma leve perda óssea por causa da remodelação óssea, tá bom? E pode haver aumento na profundidade de sondagem quando comparada a exames prévios, beleza? Próxima. A doença periodontal é um processo de desequilíbrio que ocorre nos tecidos de sustentação e proteção do dente, levando a processos inflamatórios e perdas ósseas. Tudo que eu expliquei até agora, né? Em relação aos fatores de risco para essa doença, assinale a incorreta.
Então, ó, incorreta. Destaquem isso na prova. O que é fator de risco? Menos. Então, fator de risco, diabetes é fator de risco, tabagismo também. Ausência de controle de placa, principalmente, né, gente? Exposição à radiação solar. Isso não é fator de risco para as doenças periodontais. Senão tava todo mundo, né, destruído aí. E aí eu trouxe para vocês, gente, fatores de risco. Aqui é da nossa aula de nova classificação das doenças periodontais também, tá bom? Então, temos fatores de risco sistêmicos ou modificadores e fatores de risco locais ou predisponentes. E aí vamos ter nos sistêmicos, ó, tabagismo, desordens metabólicas, né, diabetes, aí a questão de hipoglicemia, fatores nutricionais, agentes farmacológicos, hormônios sexuais esteroidais. Aí vem, né, exemplos, puberdade, o ciclo menstrual, a gestação, contraceptivos, condições hematológicas também, leucemia, anemia, tá? E fatores de risco predisponentes, fatores retentores de biofilme, como restaurações iatrogênicas, dentes que precisam de tratamento endodôntico, próteses mal adaptadas, restos radiculares, tá? Secura bucal, fraturas, né, restos radiculares, como eu falei, anatomia dental também, ok? Todos aí fatores de risco para as doenças para as doenças periodontais. Próxima questão. O periodonto é formado por elementos que envolvem o dente e que estão diretamente relacionados com sua implantação na arcada dentária. Assinale a alternativa que apresenta do que é constituído o periodonto. Então aí, repetindo tudo que eu falei, né, gente? Aqui, osso alveolar, alvéolo, cemento, ligamentos periodontais e gengiva. Já temos a nossa alternativa correta, tá bom? Então, ligamento periodontal, osso alveolar, cemento radicular, periodonto de sustentação e a gengiva, periodonto de revestimento ou proteção. O alvéolo aqui acaba entrando, fazendo parte aí da questão do osso alveolar, tá bom? Ah, mas professor, e o resto? Gente, aqui estruturas dentárias, então coroa, dentina, esmalte, polpa, são elementos dentários, certo? Próxima. Na periodontite, a atenção inicial deve ser direcionada para a eliminação de quaisquer fatores de risco existentes. Uma vez que essas influências tenham sido controladas, o tratamento da periodontite é direcionado para conter a perda de inserção. O objetivo primordial desse processo é a eliminação do biofilme patogênico, sendo assim, assinale a alternativa incorreta. Letra A. A raspagem, alisamento radicular e curetagem podem ser utilizados para tratar lesões periodontais iniciais. Corretíssimo. Letra B. Nas bolsas mais profundas, pode ser necessário um retalho cirúrgico para a obtenção de acesso ao dente, visando ao desbridamento necessário. Nesse momento, o osso subjacente pode ser recontornado, se necessário, para ajudar na resolução da bolsa periodontal. Certíssimo também, tá super completa isso daí. Letra C. Devido à natureza crônica da periodontite, os antibióticos sempre são utilizados nesse tipo de tratamento. Super falso, mas de jeito nenhum, gente. Antibiótico é realmente apenas se necessário. Não é sempre que vai utilizar, não. Na periodontite, na fase crônica, pior ainda, tá? Se fosse uma fase agressiva da doença, associada a fatores sistêmicos, a todo um contexto, aí até poderia se pensar, mas não necessariamente sempre vai ser utilizado, tá bom? Mas bora ver as outras. Letra D. A doença periodontal destrutiva não responsiva à terapia normal dos pacientes disciplinados é denominada periodontite refratária. Verdadeiro, tá? Isso aqui é uma terminologia que também é bom vocês lembrarem. Letra E. Em muitos casos, o prognóstico da periodontite crônica está diretamente correlacionado com o desejo do paciente de manter a saúde oral. Verdadeiríssimo. Por isso que eu sempre falo que a motivação do paciente é crucial no tratamento, tá bom? Para o sucesso do tratamento. O paciente precisa ser motivado em todas as consultas
que ele fizer e precisamos analisar a colaboração dele também. Não adianta fazer um tratamento, querer fazer cirurgias e tudo no paciente que não coopera, tá? Próxima. Em tempos de Covid-19, a preocupação com a disseminação dos agentes patógenos que possam estar presentes na cavidade bucal fez com que os profissionais dentistas utilizassem de estratégias para diminuir o risco de contaminação durante o uso dos aerossóis. Uma das medidas adotadas é solicitar ao paciente bochecho com colutório antimicrobiano antes do procedimento odontológico. Ok. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. Letra A. Bochecho com clorexidina 0,12 por 1 minuto. Já estamos aqui na nossa alternativa correta. Professora, mas por que as outras não podem? Se existem também para uso odontológico? É a questão de concentração e de substância, gente. Um bochecho vai ali está irrigando toda a cavidade bucal, ok? Então, por exemplo, clorexidina 2%, a concentração já está muito alta. Clorexidina 2% nós podemos utilizar, por exemplo, para antisepsia da face, na fase pré-operatória, tá? No preparo ali cirúrgico do paciente. Então, não vamos colocar o paciente para bochechar algo tão concentrado. Isso pode ser irritativo, pode causar danos à mucosa. Hipoclorito de sódio também é uma substância altamente irritante. O hipoclorito de sódio, gente, é mais utilizado para irrigação ali intracanal, com isolamento absoluto, com todo um cuidado, tá bom? Então, hipoclorito de sódio é altamente irritante, pode causar alergias, pode causar danos aos tecidos mucosos do paciente. Bochecho com peróxido de hidrogênio, a mesma coisa, a 3% por 3 minutos, então, tudo isso daí está relacionado, a mesma explicação está nesses outros itens, mas clorexidina 0,12 é o padrão ouro que foi usado muito desde antes da pandemia, não foi apenas na pandemia, é o que vende em farmácia, que a gente prescreve como pós-cirúrgico, pós-operatório para os pacientes, tá bom? Próxima. O trauma de oclusão é definido como alterações patológicas que ocorrem no periodonto de sustentação devido às forças excessivas produzidas pelos músculos da mastigação. Então, a questão aí de trauma de oclusão. Sobre o trauma de oclusão, analise as afirmativas a seguir. 1. O trauma de oclusão pode resultar em aumento da mobilidade dentária? Pode. 2. O trauma de oclusão pode aumentar a velocidade de progressão da doença periodontal, ou seja, atuar como cofator no processo destrutivo, verdadeiro também. Que muita questão, muito concurso traz e atrapalha a pessoa, colocando ele como fator primário da doença periodontal, mas não, ele pode atuar como um cofator, ok? 3. Como tratamento para o trauma de oclusão, pode-se realizar ajuste oclusal, resultando em total reparo ósseo, impedindo maiores destruições causadas pela placa bacteriana. Completamente falso isso aqui. Tá bom, gente? Por quê? Porque o tratamento do trauma de oclusão não vai resultar em total reparo ósseo, mas de jeito nenhum. Se tiver ocorrido destruição óssea, precisamos fazer, para um total, uma regeneração, por exemplo, precisamos fazer técnicas cirúrgicas com uso de biomateriais ou coisas assim. E não é isso que vai impedir, não é o tratamento do trauma de oclusão que vai impedir as outras destruições causadas pela placa bacteriana. Se está sendo causada pela placa bacteriana, precisamos remover a placa e os fatores retentivos de placa para poder resolver, tá? Então, as únicas corretas são 1 e 2, alternativa letra C. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado bastante essa revisão, tá bom, pessoal? O que vocês precisarem, se surgir alguma dúvida, se vocês estiverem respondendo outras questões e surgirem dúvidas também, podem entrar em contato. Pra galera que ainda não é Galera Odon, olha aí o nosso QR Code para vocês darem uma olhada na nossa plataforma, darem uma olhada nos nossos cursos disponíveis para vocês, tá bom? Tudo que vocês precisarem, podem perguntar que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom, gente? Então, beijão para vocês e até a próxima.
E aí, turma, tudo bom? Professor Lucas Angelini aqui, e a gente agora vai resolver algumas questões da banca IBFC, tá? O intuito dessa aula não é fazer uma super revisão de todos os assuntos que vão ser observados, mas sim a gente começar a entender um pouco mais sobre resolução de questão. Obviamente, todas as questões que foram selecionadas são da banca IBFC, todas elas são relacionadas a traumatismo, cirurgia, DTM, que são assuntos bastante cobrados nessa banca, tá? Mas o intuito principal é a gente apresentar a vocês algumas formas de resolver as questões. Então, por que isso é tão importante? No final do estudo de vocês, o objetivo principal é resolver uma prova. E a resolução dessa prova implica na resolução de questões. Por quê? No final de tudo, vai ser um conjunto de questões que vocês vão ter que resolver. Quanto mais questões vocês vão resolvendo, fica mais fácil, melhor a identificação. Vocês treinam a cabeça de vocês para resolver muita questão. Então, primeiro, vocês resolvem de forma mais rápida e segundo, vocês resolvem de forma mais eficaz, certo? Então, a primeira questão que a gente vai ver, ela pede verdadeiro e falso, tá? Mas em relação a quê? Traumatismos em dentes descidos podem requerer cuidados específicos para garantir que o germe dentário permanente não seja lesado ou deslocado. Então, com isso, a gente vai observar e analisar cada um dos pontos. Quando forças intrusivas, e aqui nesse ponto vocês podem desenhar, escrevam na prova, façam a associação que ajude vocês. Então, o que é uma força intrusiva? Quando a gente fala da maxila, é aquilo que vai levar o dente para cima. Quando a gente fala da mandíbula, aquilo que vai levar o dente para baixo, ou seja, que vai fazer o dente entrar no osso. Então, quando as forças intrusivas deslocam a raiz do incisivo descido para o interior da área folicular, a exodontia do dente deslocado é contraindicada. Falso ou verdadeiro? Vamos pensar. Devido à inclinação vestibular da raiz do dente descido, a maioria das raízes dos dentes descidos intruídos será forçada através da placa óssea labial diante de um impacto axial. Próximo. Quando o deslocamento de um incisivo descido requer a sua remoção, os elevadores não devem ser utilizados para luxação devido ao iminente risco de deslocamento do germe dentário permanente. E a próxima e última. Quando traumatismos resultam em deslocamento dos dentes, é possível implicação de dano ao suprimento vascular, neurovascular, dos dentes descidos. Os mesmos devem ser acompanhados, dada a possibilidade de necrose pulpar infectada, que afeta aproximadamente 50% de todos os dentes. Vamos em cada uma das afirmativas. Quando as forças intrusivas, ou seja, aquelas que vão fazer o dente entrar no osso, deslocam a raiz do dente descido, a exodontia está contraindicada. Falso, tá? Isso aqui não é verdade. Por quê? Porque a gente precisa avaliar o grau de inclusão. Incluiu muito de intrusão. Intruiu muito, intruiu pouco. Vai fazer radiografia para avaliar se teve ou não um dano ao dente permanente, porque se intruiu bastante e pode anquilosar aquele dente descido, impedir a erupção do dente permanente, a exodontia está indicada. Ah, mas intruiu só um pouco. A gente pode esperar um tempo, a depender também da idade do paciente, pode esperar um tempo, porque há a possibilidade de uma extrusão espontânea desse dente. Então aqui já é falso. E olha uma técnica de resolução de questão. Você já pode ir para as alternativas. Com isso a gente exclui a letra B e a letra C. Tá? Devido à inclinação vestibular das raízes dos tecidos. Aí vocês podem desenhar. Imagina aqui sendo a maxila, por exemplo. Aqui tem o dente permanente, tá? Então, DP de dente permanente. E aqui a gente vai ter o dente descido, tá? Eu não sou um bom desenhista, mas mais ou menos isso aqui. Então, aqui, D de dente descido. Tudo bem? Então, devido à inclinação vestibular, ou seja, para o lado de fora, se a gente for considerar, a maioria dos dentes das raízes dos incisivos descidos e intruídos será forçada pela placa óssea labial. Tá certo? Porque se eu intruir esse dente, ele vai afetar essa placa óssea, que é a placa óssea labial ou a placa óssea vestibular, tá? E não a placa óssea palatina. Então, esse aqui também está correto.
Oh, também está correto? Não, esse está correto. E aqui a gente volta, a gente consegue excluir a letra E, tá bom? Então, a ordem tá VF, FV, FV. A gente já vê também que nessas duas alternativas que sobraram, a próxima é verdadeira. Então, a gente vai avaliar, mas a gente já tem isso aqui como sendo uma verdade, tá? Quando o deslocamento de um dente descido requer sua remoção, os elevadores não devem ser utilizados, devido ao eminente risco de deslocamento do germe dentário permanente. Tá certo. Porque o descolador, ele vai começar a mexer esse dente de uma forma que a raiz também vai mexer. E essa raiz mexendo, ela pode afetar o dente permanente do paciente. Tá? E a próxima alternativa, quando deslocamentos resultam em deslocamento de dentes, é possível implicação de dano ao suprimento neurovascular. Tudo bem? Os mesmos devem ser acompanhados, os dentes devem ser acompanhados, dada a possibilidade de necrose pulpar infectada, que afeta aproximadamente 50%. Aí, tudo certo, tá? Então, resposta da questão, letra D, falso a primeira, porque nem sempre vai ser contraindicada, e a todas as outras verdadeiras, certo? Próxima questão, também sobre traumatismos dentários. Traumatismos dentários severos podem levar à avulsão dentária. E aí você pode escrever, poxa, eu não. Apareceu a avulsão dentária, você já marca, e pode colocar da forma que você lembrar. Então, pode ser o dente saiu. O dente saiu da cavidade. Você já escreve isso para ficar bem fixo na cabeça de vocês quando vocês estiverem estudando. E na hora da prova, vocês podem escrever, porque isso ajuda a. Você vai fazer uma questão, quando você voltar para essa, você sabe que está falando de avulsão, certo? Não liga aqui para a letra. Apesar da minha mãe ter me colocado para fazer caligrafia, a gente vê que não funcionou tanto assim, tá? Então, a avulsão é o deslocamento completo do dente para o exterior do alvéolo, o dente sai do alvéolo. Nessa modalidade de traumatismo, certos cuidados são necessários para que seja possível a conservação do dente. Analise as alternativas a seguir e assinale a correta, marquem isso aqui, tá? Ele quer a alternativa correta. Letra A, vamos resolvendo já as questões de forma mais rápida. Pause um vídeo, tentem responder, mas eu já vou respondendo direto para ficar mais fácil a gente poder resolver mais questões nessa aula. Tá? O único fator, tome muito cuidado com isso. Quando ele fala o único, apenas, somente, nunca, sempre, a gente já deve desconfiar. O único fator importante para avaliar a reposição do dente no alvéolo é o meio que foi conservado? Não, não é o único fator. É um fator importante, mas não é o único. Letra B. Nos acompanhamentos após a implantação, o tom de percussão alto e diminuição da mobilidade podem revelar anquilose, que às vezes, por vezes antes do mesmo diagnóstico radiográfico. Por mim, já está correto. Por quê? Na hora que você tem um dente anquilosado, você bate, você escuta um som metálico. É aquele dente que não tem mobilidade nenhuma. Ele está preso dentro do alvéolo. Tá? Então, isso é indicativo de anquilose. Quando você vai para o radiográfico, você vê uma perda da lâmina dura, você vê uma maior interação entre o dente e o osso, que é indicativo de anquilose. Mas só de você fazer o teste clínico, você já tem a resposta. A adesão gengival é restabelecida apenas a partir da quarta semana? Não, muito antes disso, certo? Quarta semana não vai ter, não apenas a gengival, mas já começa uma boa cicatrização óssea, tá? Para uma melhor cicatrização do alvéolo, apenas antes do reimplante dentário, nenhum procedimento de lavagem, limpeza ou remoção, falso. Imagina que o dente ele caiu na areia, ou caiu na lama, em cima de algum excremento de um animal, você vai colocar direto? Claro que não. Você faz uma lavagem, coloca esse dente em água corrente, tá? Você não vai esfregar esse dente, porque qualquer fragmento do ligamento periodontal ele vai ajudar no reimplante, na cicatrização desse dente, tá? Mas você deve fazer uma lavagem, pelo menos daquela sujidade mais grosseira, tá bom? Letra E, na cicatrização de um dente que sofreu avulsão, as condições possibilitaram a sua reimplantação, não há possibilidade alguma de revascularização. Falso. Principalmente naqueles dentes com o ápice aberto. Quando a gente faz o reimplante de um dente com o ápice aberto, a possibilidade de revascularização e reinervação é muito alta, maior do que
a do dente com o ápice fechado, certo? Próxima questão. As desordens funcionais dos músculos da mastigação provavelmente fazem parte das queixas mais comuns de desordens temporomandibulares dos pacientes. Quanto ao tema, assinale a alternativa de novo. Ele quer a alternativa correta, tá? Pacientes com desordens funcionais da musculatura mastigatória não apresentam mialgia. A mialgia, olha pelo nome, mialgia. Algia é dor e mialgia é a dor no músculo. Então, se o paciente ele tem uma desordem muscular, ele vai apresentar mialgia. Então, a questão está errada. Próxima. A dor de cabeça pode estar associada às dores dos músculos mastigatórios? Pode. Olha só, tranquila, uma questão mais fácil, mas vamos conversar sobre os outros. A disfunção que geralmente é vista como uma diminuição da amplitude dos músculos dos movimentos mandibulares não faz parte dos sintomas associados? Faz parte. Paciente que tem ou uma disfunção do músculo ou uma própria disfunção da articulação, ele vai apresentar trismo como um dos sinais e sintomas, no caso, dos sinais que podem ser observados. Tá? Lembrando, sintoma é aquilo que o paciente sente, sinal é aquilo que a gente consegue observar. Se o paciente tem limitação de abertura, a gente observa, é um sinal. D. Então aqui a letra C está errada também. Maloclusão aguda, um tipo de disfunção que tenha sido criada por uma desordem muscular, jamais pode causar uma mudança repentina no comprimento de repouso de um músculo que controla a posição muscular, resultando apenas de alterações na superfície dentária. Não. Essa alteração muscular, essa desordem muscular, ela muitas vezes acontece por uma contração. Então esse músculo contrai e na tentativa de proteger aquele músculo, essa contração ela pode sim causar essa alteração, tá? Então tá errada também. Letra E. Maloclusão aguda é causada por uma desordem muscular e não o resultado. É a causa de uma desordem muscular e não o resultado. Portanto, o tratamento deve ser direcionado para a correção da maloclusão e não a eliminação da desordem. Falso, tá? Existe uma relação entre elas, mas uma desordem muscular ela pode causar ela pode ter como resultado uma maloclusão, tá? E a maloclusão, com o tempo, ela vai desgastando essa região. Então, é uma relação entre elas, mas a alternativa está errada. Logo, letra B é a resposta da questão. Próxima questão, ano 2019. Todas essas questões são da banca IBFC, tá? Mas a gente vai conversar sobre essas técnicas de resolução de questão. Em um determinado procedimento cirúrgico de exodontia, são necessários diversos instrumentos para sua realização. Em relação aos instrumentais utilizados nesse procedimento, Lucas, qual procedimento? Procedimento cirúrgico de exodontia. Lucas, o que é exodontia? Tirar o dente, extrair o dente, tá? Então, escreve, pega a sua prova, escreve o que está querendo. Porque, Lucas, mas eu esqueci o termo técnico. Não tem problema, bota tirar o dente só para facilitar o entendimento, tá? Então, alternativa correta sobre os instrumentais que são utilizados na exodontia. Lucas, por que eu coloquei essa questão? Para alguns pode ser mais fácil, alguns mais difíceis, mas por que eu coloquei? Porque você não tem a obrigatoriedade de saber tudo. Você não tem a obrigatoriedade de saber todos eles, mas alguns você pode ir fazendo uma associação. Então, fórceps, tudo bem. Alavanca, tudo bem. E com isso, a gente já tem todas as alternativas vão ter fórceps e alavanca. Tesoura, você vai usar? Vai, para cortar o fio. Então, tudo certo. Cureta de Lucas, você vai utilizar? Vai. Às vezes o dente ele tem uma lesão, você usa a cureta de Lucas para remover essa lesão. Agora, você vai usar uma cureta de dentina? Não vai. Sindesmótomo, vai usar? Vai, para fazer o descolamento mucoperiosteal. Carpule, também, para fazer anestesia. Agora, um porta-amálgama, não precisa. Fórceps, alavanca, tesoura, vai. Pinça Kelly, vai. Você pode usar a pinça Kelly para segurar a gase, usar como hemostasia. Você pode
ajudar a tirar aquela lesão de dentro do alvéolo. Alveolótomo vai utilizar? Vai também, que é também chamado de pinça goiva. A pinça goiva ou alveolótomo você pode usar para regularizar aquela região depois que foi feito o procedimento, tá? Então a resposta da questão, letra C. Fórceps vai, alavanca vai, porta-matriz, pinça Palmer, isso é coisa de dentística, tá? Não entra na cirurgia, então já está errado. Syndesmotum, ele vai também, tá bom? Questão, letra C de casa. Muito próximo àquilo, olha só uma outra questão, também falando de instrumental. Tesoura clínica ou tesoura cirúrgica, como também é conhecida, funciona para cortar os tecidos gengivais. Também pode ser utilizado para cortar o fio, tá? Por isso que a gente usa a tesoura no momento. Existem diversos tipos de tesouras cirúrgicas, assinale as mais comuns. Então, Cocker, Kelly, Crile, Mayo, Metzenbaum, Mayo, Litauer, Stevens, Cocker, Alice, Mayo e Addison, Metzenbaum, Litauer, Addison e Stevens. Lucas, me perdi, não lembro de todos esses instrumentais, mas se vocês souberem, alguns já ajuda muito. Para aqueles que já são nossos alunos, já fazem parte do grupo do Odon Concurso, assistam às aulas a aula de instrumentação cirúrgica dentro do nosso módulo de cirurgia. Para aqueles que ainda não são, acesse o QR Code que tem aí embaixo e vem fazer parte dessa equipe. Tá? De qualquer forma, sendo aluno ou não, se tiver qualquer dúvida, pode mandar mensagem, a gente está aqui para responder. Certo? E aí vamos por cada uma. Kelly é uma pinça hemostática. Então já corta. Se eu corto a Kelly aqui, a gente já exclui a letra A. A Cocker também não é uma tesoura. Então, eu não preciso saber todos os instrumentais que foram criados, todos os instrumentais que existem, mas a gente usa, se souber pelo menos os principais, já dá para responder essa questão. Metzenbaum é uma tesoura? É. Mayo é uma tesoura? É. Litauer e Stevens não é tão conhecido, mas vamos passar para a próxima. Cocker, a gente já viu que não é. Alice é um tipo de pinça, tá? Que a gente usa para prender algum tecido. Mayo é uma tesoura, Addison é uma pinça também. Metzenbaum é, Litauer é, Addison não é e Stevens é. Logo, resposta da questão letra B. Eu não preciso saber de todos, mas se eu conhecer uma Kelly, uma Cocker e uma Alice e uma Addison, eu já respondo a questão, tá? Então, Metzenbaum, Mayo, Litauer e Stevens são tipos de tesouras. Próximo. Os principais acidentes e complicações em cirurgias odontológicas podem ser prevenidos ou controlados por meio de... E aqui a gente volta para aquelas questões de verdadeiro e falso. Uma avaliação minuciosa do histórico, exame clínico, físico, de imagem, laboratorial, experiência na execução cuidadosa do procedimento. Tem alguma coisa que possa estar errada aqui? Não. Isso é o que a gente já deve fazer em qualquer paciente. Então, essa aqui é verdadeira. Vamos para as alternativas. A gente já exclui a letra B. Orientação do paciente quanto aos cuidados pós-operatórios de forma clara, verbal e escrita, deixando claros os sinais e sintomas esperados. Ótimo, também. Tá? Não tem nada que possa tornar isso aqui errado. É você orientar bem o paciente no pós-operatório. Com isso, a gente consegue excluir a letra C. Tá? Próximo. Espera-se que em procedimentos complexos a dor seja leve a moderada, bem controlada com analgésicos de ação periférica. Aqui a gente já vê que está errado. Procedimentos complexos, a dor ela pode ser maior do que apenas leve e moderada. Ela pode ser uma dor intensa, uma dor severa, e por isso a gente pode utilizar analgésicos de ação central. E utilizando esses analgésicos de ação central, o paciente ele vai ter um controle melhor da dor pós-operatório. Então, uma codeína, um tramadol, tá? Tudo isso pode ser utilizado. Então, essa aqui é falsa. Qual é a alternativa que tem? Verdadeiro, verdadeiro, falso. Isso aqui, verdadeiro, 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 tá errado, tá? E aqui as duas, verdadeiro, verdadeiro, falso. Inclusive, essas duas alternativas, elas estão iguais, tá? Então, a gente já sabe que a próxima, ela vai ser falsa também. Isso aqui é um erro da questão, tá? Mas a gente já sabe que aqui vai ser falso, mas vamos ver o motivo. Alertar o paciente sobre um sangramento intenso nas 24 ou 48 horas, ou seja, 1 ou 2 dias depois da cirurgia, sendo resolvido com compressão com gás e orientação de dieta? Não. Para sangramentos intensos,
Só uma compressão com gás ou orientação da dieta não é suficiente. Muitas vezes o paciente ele tem que voltar ao consultório, refazer a sutura, colocar medicações dentro do alvéolo para que aquele sangramento ele seja cessado, certo? Então aqui, tanto letra D quanto letra E podem ser a resposta da questão, já que elas são iguais. Próxima questão. A cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial é uma especialidade odontológica que atende a pacientes que apresentam distúrbios na região bucal e facial. Outra coisa, apesar dos enunciados de algumas questões serem grandes, leiam os enunciados. Os enunciados podem ajudar vocês a responderem a própria questão e os enunciados podem ajudar vocês a responderem outras questões da mesma prova. Tá. Seu campo de atuação envolve cirurgias bucodentais, traumas faciais, tratamento de cistos e tumores gnáticos, correção de cirurgias de deformidades dentofaciais e tratamento de patologias da articulação temporomandibular, também conhecida como ATM. A avaliação pré-operatória é uma etapa do procedimento cirúrgico tão importante quanto a própria cirurgia. Analise as afirmativas abaixo. E ele pede aqui embaixo a alternativa que está correta. Tá? O exame físico é uma entrevista. Com isso você já corta. O exame físico não é uma entrevista. O que é entrevista? É a anamnese. Tá? Então, quando ele diz é uma entrevista realizada com o paciente que visa coletar informações que ajudem na determinação de hipóteses diagnósticas, no planejamento e na execução, tudo isso é anamnese. Então, se aqui tivesse escrito anamnese, estaria correto. Então, aqui a gente já vê que é falso, tá? A primeira é falsa. Então, tudo que tiver primeiro, você já consegue cortar. E olha que legal, a gente excluiu a letra E, letra C e letra B. Quando a gente vê isso, a gente já vê que a 2 ela está correta. Então, a gente, claro, obviamente, vai ler, mas isso já ajuda você na hora da resolução de questão. Então, a 2, os exames complementares podem ser exames de imagem e exames laboratoriais? Pode. Perfeito. Então, essa aqui está correta. 3, a anamnese revela uma condição clínica atualizada do paciente e a sua realização explora os sentidos naturais do profissional, que os usam à procura de sinais presentes. As manobras clássicas são inspeção, ou seja, quando você vai ver, palpação, quando você vai tocar, percussão, quando você bate, e auscultação, quando você escuta. Só que aqui, se fosse escrito exame físico, estaria correto. Agora, olha que interessante, isso aqui a gente já viu que está falso, tá? Olha só, que essa parte aqui ó, é uma entrevista realizada, é a mesma coisa que está escrito aqui. Então, se aqui em cima já está falso, e a gente viu que seria verdadeiro se colocasse anamnese, aqui embaixo vai estar verdadeiro. E outra coisa, não existe a possibilidade de a 1 e a 4 serem certas no mesmo momento. Então, qualquer alternativa que tenha 1 e 4, porque a explicação está igual. Então, qualquer alternativa que tenha 1 e 4 como corretas, já está errado. Então, a gente já com essa informação, a gente conseguiria excluir a letra B e a letra C, porque ela coloca 1 e 4 como certas ao mesmo tempo. Tá? Logo, resposta da questão, letra A, 2 e 4. Porque o que é que está errado? Na 1, toda essa explicação em relação à anamnese, não exame físico. E na 3, toda a explicação em relação ao exame físico e não anamnese. Certo? Próxima questão. Em relação aos cuidados pós-operatórios, assinale o texto, analise o texto abaixo. Dentre os cuidados pós-operatórios de exodontia, há alguma coisa é de suma importância. Nas primeiras horas após a realização da cirurgia, o paciente deverá utilizar alguma coisa que ajude a reduzir o edema, a dor e o sangramento, além de evitar alguma coisa e adotar uma alimentação líquido-pastosa. Então ele está muito vago, vamos tentar colocar algumas coisas aqui. Primeiro de tudo, o que é que eu faria? Eu tentaria responder essa. Porque é alguma coisa para reduzir edema, dor e sangramento. Eu já sei, bolsa de água quente não é utilizada. A gente sempre tem que utilizar coisas que sejam geladas. Então, compressa de gelo, aqui ok. Bolsa de água quente não. Clorexidina é importante? É, mas não ajuda na redução da dor, do edema e do sangramento. Então, tá errado. Compressa de gelo, tudo bem. Então, com isso, a gente vê que se a gente cortar a letra A, a letra C e a letra D, a gente vê que ele coloca higienização aqui no primeiro. Então, uma higienização adequada é de suma importância. E ele tem que evitar esforço físico ou evitar remédio para dor?
ele deve evitar esforço físico. Logo, resposta da questão, letra B de bola. Tudo bem? Que questões que a gente vai respondendo com a maior velocidade, mas que é importante porque isso ajuda vocês lá na frente, tá? As desordens temporomandibulares são caracterizadas pelo desarranjo das estruturas que compõem a articulação temporomandibular, ou ATM. Dentre as modalidades de tratamento para luxação recidivante, há cenário alternativa que não condiz. E aí que você pode circular com força para lembrar que se você for lá na frente, depois voltar para essa questão, você tem que saber que ele quer a incorreta. Lucas, o que é uma luxação recidivante? Existem algumas desordens na articulação de hipermobilidade, ou seja, a articulação ela se mexe muito, tá? Então, o que é uma subluxação? É quando sai do lugar, mas o próprio paciente consegue voltar. A luxação é quando essa articulação sai e o paciente não consegue voltar. E o que é uma luxação recidivante? É uma luxação que acontece várias vezes durante o dia, várias vezes durante a semana, mês, ano, tá? Então, o que é que a gente precisa prestar atenção? O que é que não é o tratamento? O que é que a gente não pode utilizar? A eminectomia é um tratamento para luxação recidivante? É. Por quê? Porque onde é que acontece a luxação? Quando o côndilo ele passa da eminência e ele trava. Então, imagina que eu não tenho eminência. O côndilo ele vai se movimentar sem nenhum travamento. Então, a eminectomia é uma das opções. Ancoragem com placa também, porque se eu faço essa ancoragem com a placa, eu posso impedir esse côndilo de passar da eminência. Eu posso evitar que ele passe e trave. Então também é uma opção. Toxina botulínica também, porque muitas vezes esse músculo ele vai ter um efeito muito grande. Ele vai ser o ligamento está mais preso, tá? O ligamento tá mais frouxo, no caso, não preso, frouxo. O ligamento está mais frouxo e o músculo ele tem uma ação muito importante. Então, aquele músculo que vai puxar com muita força esse côndilo faz com que ele trave. Ou então, muitas vezes, pode acontecer o inverso. É um músculo que é muito preso. Então, ele passou da eminência e, por conta dessa tensão do músculo, do masseter, por exemplo, não permite que o paciente ele fique mais tranquilo, ele fique mais relaxado para voltar. Então, você aplicar uma toxina botulínica no masseter pode ajudar. Miotomia do músculo pterigóide lateral ajuda? Ajuda. Por quê? Porque o músculo pterigóide lateral ele vai se inserir tanto no disco quanto no côndilo. Então, se ele é um músculo muito forte, ele pode puxar esse côndilo, esse disco, tá? De uma forma que ele vai mais para frente. Então, se esse músculo, além de puxar, ele ainda fica muito tenso, a gente fazer uma miotomia, ou seja, o corte de algumas fibras, pode fazer com que esse músculo relaxe mais. E aí sim, a gente vai ter essa função da articulação mais satisfatória. E aqui não é a prótese de ATM. Então, você tirar toda a ATM do paciente, colocar uma prótese, não é o tratamento que a gente utiliza para esses casos, certo? Então, o tratamento da luxação recidivante não é a utilização da prótese de ATM. Próxima questão, uma questão muito rápida. Em relação ao manejo das fraturas do complexo maxilofacial, a cenário alternativo contém sítios anatômicos convencionais para a fixação com placas e parafusos numa fratura Lefort-1. Só lembrando, fratura Lefort-1 começa aqui na frente e vai lá atrás na maxila, tá? Ela solta a maxila do restante do esqueleto fixo do crânio. A gente tem 3 pontos de força da maxila, que são os 3 pilares. É o pilar canino, é o pilar zigomático maxilar e o pilar ptérigo maxilar. Porém, apenas 2 deles são utilizados para fixação, tá? A gente não consegue colocar uma placa aqui na região do ptérigo maxilar, do pterigóide lá atrás. Então a gente só vai colocar a placa no canino e uma placa aqui no zigomático, tá? Então a resposta da questão, zigomático maxilar e pilar canino. Parede anterior do seio maxilar ela é muito fina, muito friável, muito fácil de quebrar. Ptérigo palatino a gente não coloca placa lá atrás, ptérigo palatino não coloca placa lá atrás, e de novo, pilar
parede anterior, o pilar anterior do seio maxilar. Primeiro, que não existe o pilar anterior do seio maxilar, e segundo, que essa parede anterior é muito frágil, certo? Então, repito, para aqueles que já são nossos alunos, encontrem todas essas informações nas aulas de cirurgia, e aqueles que não são, acesse o QR Code e venha fazer parte dessa equipe. A equipe do Odon Concurso, os professores estão disponíveis sempre para ajudar vocês em tudo que vocês precisarem. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato, certo? A gente está aqui exatamente para isso. Boa sorte nos estudos de vocês e até a próxima. Olá, meus nobres concurseiros, professora Lara Pepita aqui com vocês para discutirmos algumas peculiaridades e pontos mais importantes para serem estudados na banca IBFC e aquilo que vocês mais amam, que é resolver questões. Vamos lá, pessoal? Roda a vinheta. Então, pessoal, nessa aula nós vamos discutir dicas e questões de endodontia dessa banca. E vamos primeiro começar a elencar tópicos que eu acho que são muito importantes com base nas próprias questões dessa banca. Nós observamos que diagnóstico, substâncias químicas auxiliares, medicação intracanal, microbiologia, instrumentação, lesões endopério e traumatismos são tópicos na área de endodontia que não podem faltar na sua revisão e no seu estudo em casa, tá bom, pessoal? Nesta aula aqui de dicas e questões dessa banca, especificamente, nós vamos aprofundar o tópico mais abordado, que é diagnóstico, e revisar alguns aspectos muito importantes das pulmopatias e periapicopatias. Combinado, pessoal? Então, vamos lá resolver questões. Questão do ano de 2023. Um paciente comparece ao setor de urgência odontológica de sua cidade relatando dor do lado direito do rosto. Não apresenta inchaço e a dor é intensa, mas não é contínua. Exacerba quando ingere líquidos gelados, porém, até o momento não precisou de analgésico. Relata que a dor começou há alguns dias. No exame clínico, o dente 15 obteve resposta exacerbada ao teste térmico com gel e apresenta uma cavidade de cárie profunda, com dentina exposta. Diante disso, qual é o diagnóstico correto? A. É um abscesso periapical agudo? É uma necrose pulpar? É uma pulpite reversível? É um abscesso crônico ou é uma pulpite irreversível? E aí? Resposta correta, letra C, gente. É uma pulpite reversível. E aí vamos lembrar de um detalhe importante. Não pode faltar no seu estudo memorizar que a pulpite reversível ou irreversível. Quando nós estamos falando de pulpite reversível, pessoal, nós estamos falando de situações onde aquela dor é bem localizada naquele dente em específico, onde aquela dor é uma dor aguda, imediata, dói e logo passa quando nós removemos o estímulo, ou seja, é uma dor provocada por estímulos. Geralmente esses estímulos são térmicos, né? Ou táteis. A própria ingestão de bebidas com uma temperatura mais gelada, por exemplo, como ele relatou aqui, que se exacerbou quando ele tomou um líquido gelado, né? Mas ele já relatou ali que não precisou de analgésicos, ou seja, é uma dor que cessa de forma espontânea, sem a necessidade de eu prescrever para esse paciente analgésico, no caso, sem o próprio paciente precisar buscar por analgésicos ou por outros medicamentos, tá bom? A gente sabe que o paciente, quando ele está com um quadro de alteração inflamatória da polpa e é um quadro irreversível, essas medicações elas não vão ter nenhuma ação, né? Então, o que que acontece? Se tivesse dizendo, por exemplo, precisou tomar medicamentos e mesmo assim a dor não cessou, é certo, é um quadro já ali onde o paciente já necessita de um tratamento endodôntico. Não era uma dor espontânea, era uma dor provocada, tá? Então, começou há alguns dias, né? E nós temos ali um ponto importante que é a associação com uma lesão de cárie, tá bom? Então, aqui
pulpite reversível. Próxima questão do ano de 2021. Embora as injúrias traumáticas ocorram em qualquer idade, a faixa etária mais comum em que elas afetam os dentes permanentes varia de 8 a 12 anos, principalmente como resultado de acidentes em atividades esportivas e de lazer. O mais importante é tentar manter a vitalidade pulpar. Nem sempre isso é possível. Os traumas podem ser trincas de esmalte, fraturas incompletas ou rachaduras de esmalte sem perda de estrutura dentária e fratura dentária não complicada, que são aquelas fraturas somente do esmalte ou do esmalte da dentina, mas sem exposição pulpar, sendo injúrias que têm pouco risco de resultar em necrose pulpar e as fraturas complicadas, que envolvem esmalte, dentina e polpa. Nos casos de não envolvimento pulpar, o maior risco de dano à polpa vai se dar por conta de quê? Tá? Então, aqui ele traz uma série de características em relação às injúrias traumáticas, fala das fraturas incompletas, fala das fraturas somente de esmalte e dentina, né? Fraturas não complicadas, sem exposição pulpar, e fala que se não há envolvimento pulpar, o maior risco de dano a essa polpa vai ser por conta do quê, gente? Da permeabilidade dentinária, da iatrogenia durante o tratamento restaurador, do uso do aparelho ortodôntico ou da saúde periodontal. Aqui, quando nós temos uma fratura dessa, uma fratura um pouco mais complexa, o maior problema que nós vamos ter aqui de riscos de dano à polpa está geralmente associado, pessoal, a falhas durante o manejo desse tecido. Por quê? Porque se a gente tem ali uma fratura um pouco mais profunda e o manejo não for de forma adequada, a gente pode ter uma exposição pulpar, né? Ou alguma iatrogenia ali associado ao procedimento que for realizado nessa restauração. Então, a resposta mais aí correta seria a letra B. Questão de 2014. Paciente de 30 anos compareceu ao consultório queixando-se de dor no elemento 46, sempre que ingere alimentos gelados ou doces. O paciente relatou também que, após a ingestão desses alimentos, a dor demora a cessar. E muitas vezes ela toma analgésico e esses apenas promovem um alívio da dor. A paciente relatou ainda que sente esse desconforto há cerca de 3 meses. Ao exame clínico, o cirurgião observou uma restauração em resina composta envolvendo o oclusal e mesial do 46. Ao exame radiográfico, observou-se que a referida restauração era profunda e próxima ao corno pulpar mesial e que não havia alterações de normalidade nos tecidos periapicais. Ao realizar o teste térmico frio com auxílio de gás refrigerante, o paciente relatou uma forte dor que demorou cerca de 3 minutos para cessar. O paciente não relatou dor durante teste de palpação e percussão. Sendo assim, qual seria o diagnóstico correto para este caso? A. Necrose pulpar. B. Pulpite irreversível sintomática. C. Abscesso perirradicular. Ou D. Pulpite reversível. E aí, pessoal, qual é a resposta dessa questão? Resposta, letra B. E aí nós vamos lembrar dos quadros relacionados a pulpites irreversíveis. Nós temos a pulpite irreversível sintomática e assintomática. Quando a gente fala da pulpite irreversível sintomática, nós temos um paciente, por exemplo, nesse caso aqui, que ele tá com dor quando ele toma, é uma dor provocada, né? É uma dor com alimento gelado doce. Mas é uma dor que demora muito para passar. Se fosse uma pulpite reversível, assim que remove o estímulo, a dor cessa. Não foi o caso. Um outro detalhe importante nessa fala também é que, além de demorar para passar, a paciente precisou tomar analgésicos para o alívio da dor, tá? E apenas causa um leve, um discreto alívio da dor, mas não vai influenciar em resolver a dor, porque realmente é uma dor que já está associada a uma pulpite irreversível. E aí fala que já dura 3 meses, que tem uma restauração extensa, fala também que ela estava muito profunda, muito próxima ao corno mesial,
Não teve nenhuma alteração periapical, ou seja, já descarta nas nossas questões o abscesso. Também fala ali em relação com o teste térmico com frio, que demorou mais de 3 minutos para passar, ou seja, o nosso teste térmico, geralmente 5 segundinhos ali é o suficiente para nos dar um diagnóstico de uma pulpite reversível. Passou disso, já é suspeita de uma pulpite irreversível, tá? Não teve dor à palpação nem à percussão, então ali é um quadro que está em fase de evolução e de progressão. Então é uma pulpite irreversível sintomática. Tá bom, gente? Próxima questão do ano de 2013. Paciente de 25 anos chegou ao consultório com dor no dente 36. Na anamnese, reportou que a dor era de caráter espontâneo, agudo e de longa duração. Não cessava com analgésico. O cirurgião dentista realizou o teste térmico com gelo e o processo foi doloroso e exacerbado. Clinicamente, o dente estava intacto. Qual é o diagnóstico dessa condição? Inflamação pulpar reversível, necrose pulpar, abscesso perioradicular agudo ou inflamação pulpar irreversível. Bom, pessoal, nesse caso aqui, nós estamos falando de uma situação onde já tem todas as características que descartam uma pulpite reversível. Ou seja, mesma coisa que estou repetindo com vocês. Viram como esse tipo de pergunta é muito comum nessa banca? Pois é, essas questões de diagnóstico aqui, elas vão ter sempre a mesma linha de raciocínio. A partir do momento em que você memoriza que se aquela dor provocada, ela cessa após a remoção do estímulo, e que ela não é uma dor muito duradoura, também não é uma dor muito exacerbada, você já entende que a pulpite reversível é uma situação mais simples do que um quadro onde o paciente tem uma dor espontânea, ou seja, dói do nada, de forma espontânea, que demora para passar, que não passa com medicamentos. Então você já consegue, qualquer pergunta que vier querendo te confundir se é uma pulpite reversível ou irreversível, você já tem matado a charada já, porque você já sabe exatamente as características de uma condição de irreversibilidade, que é justamente situações onde não passa com medicamento, onde dói de forma espontânea, onde demora muito para passar. Tá, gente? Então, resposta correta, letra D. Próxima pergunta do ano de 2013. Paciente de gênero masculino procurou atendimento na UBS com dor espontânea na região dos incisivos centrais superiores. Ao exame clínico, detectou-se destruição coronária do 11 por cárie, que respondeu de forma positiva aos testes de vitalidade, com declínio lento ao frio. O exame radiográfico sugeriu que a lesão cariosa já havia atingido a câmara pulpar, porém não tinha alterações na lâmina dura da região apical. Dentre as alternativas, indica aquela que representa a hipótese diagnóstica mais apropriada para a situação descrita. A. Pericementite apical. B. Cisto radicular residual. C. Pulpite irreversível ou D. Pólipo pulpar. E aí vem uma pegadinha para você. Por quê? Porque a partir do momento em que você na verdade, não chega a ser uma pegadinha, porque já está bem claro para você. Vocês estão vendo como a banca ela é bem direta? Já está dizendo para você que não tem nenhuma alteração na lâmina dura na região apical, nada na dica que pudesse nos fazer ali suspeitar de qualquer periapicopatia, mas fala os sintomas das pulpopatias, que é aquelas mesmas situações que a gente já falou, uma dor prolongada, né? Uma dor espontânea. E aí, gente, tem um detalhe interessante, porque se fosse pólipo pulpar, teria aparecido geralmente paciente mais jovem, né? O pólipo pulpar é o que a gente chama de pulpite crônica hiperplásica. É uma situação onde a gente vai ter o tecido ali na região da câmara pulpar com um dente super aberto, uma cavidade aberta enorme, né? Uma área ali onde não dá nem para tocar, o paciente às vezes sente sensibilidade ao toque ou à mastigação, por quê? Porque o tecido tá ali incomodando, mas não tem nenhum, no caso da pulpite crônica hiperplásica, não tem nenhuma sintomatologia específica de dor espontânea, de dor que não cessa, não tem nada disso, né? É só essa questão mesmo na pulpite crônica,
do tecido estar ali exposto ao meio bucal e causando essa leve sensibilidade ao toque, à mastigação, né? A gente tem a pulpite crônica hiperplásica e tem a pulpite crônica ulcerativa. A ulcerativa ela é bem parecida com a hiperplásica, só que a diferença é que vai dar em indivíduos mais velhos, né? A gente tem ali paciente de mais idade com a pulpite ulcerativa e ela fica como se fosse uma úlcera mesmo na região onde tem uma cavidade aberta ali exposta, tá? Quando a gente fala de pericemitite, a gente está falando geralmente ali da periodontite apical aguda. E a gente tem sintomas ali de sensação de dente crescido, dor à mastigação, né? E entra já ali na parte das periapicopatias. Próxima pergunta do ano de 2017. Analise as afirmativas abaixo e dê verdadeiro e falso para elas. Primeira afirmativa. A pulpite reversível é, por definição, uma leve alteração inflamatória que, uma vez removida o agente agressor, a gente tem ali uma reparação tecidual. Segunda, os vasos sanguíneos da polpa se dilatam em resposta à cárie e esse quadro é conhecido histologicamente como hiperemia. Próxima afirmativa. Na pulpite irreversível, quando se remove o agente que desencadeou a alteração pulpar, o processo inflamatório cessa. Quarta afirmativa. A necrose de coagulação que a polpa pode sofrer ocorre devido ao rompimento do feixe vascular nervoso. Próxima afirmativa, em caso de necrose pulpar, o tratamento mais indicado é a pulpotomia. E aí, pessoal, quais são as verdadeiras e falsas nessa afirmativa? Resposta correta, letra C. As duas primeiras são verdadeiras, ou seja, a pulpite reversível, a gente tem sim uma leve alteração inflamatória da polpa, onde nós vamos remover o agente agressor e a gente tem ali a reparação tecidual, que é o caso, por exemplo, quando tem uma cárie, né, um tecido cariado que está inflamando aquela polpa, tirou a cárie, tirou a dor, cessou ali o sintoma. Na segunda afirmativa, exatamente, a hiperemia pulpar é essa característica histológica que a gente tem de vasos sanguíneos se dilatando em resposta a esse quadro da presença da cárie. Então, a hiperemia pulpar é justamente isso. Na terceira afirmativa está incorreta, porque na pulpite irreversível, gente, mesmo se eu tirar o agente agressor, eu não tenho essa inflamação sendo cessada. Eu preciso de um tratamento endodôntico radical, realmente. Só tirando mesmo essa polpa e esse nervinho daí para conseguir ter o tratamento mais adequado, tá? Então, não tem mais como a gente cessar a inflamação. A gente tem que tratar mesmo endodonticamente falando. Na próxima afirmativa, a necrose de coagulação é aquela que a gente fala do rompimento do feixe vascular nervoso. Lembra que eu dei até uma diquinha aqui para vocês para não esquecer mais da necrose de coagulação? É só você lembrar que, imagina que o paciente extraiu um dente. Extraiu, ficou o coágulo lá dentro. Puxar um dente, extrair um dente é uma grande ação de extrair esse dente e o feixe vascular nervoso ser rompido ali do alvéolo. Então, ficou lá o coágulo. Aí você vai lembrar disso aqui para memorizar a necrose de coagulação. Necrose de coagulação, lembra de coágulo, que lembra que quando você extrai o dente, você rompe o feixe vascular nervoso. Foi a pior comparação já feita, né, gente? Mas isso, quem captou, captou. Dá para memorizar assim, desse jeito, né? Necrose de coagulação, lembra que extração é muito traumática, rompe feixe vascular nervoso, forma coágulo. Então, a necrose de coagulação é onde você tem ali o rompimento do feixe vascular nervoso, tá? E a gente tem uma necrose por coagulação. Na próxima, pessoal, é falsa, porque em caso de necrose pulpar, o tratamento mais indicado vai ser a pulpectomia, né? A necropulpectomia, o tratamento endodôntico radical. Então, vamos relembrar alguns tópicos importantes. Por exemplo, quando nós temos a agressão tecidual, nós temos ali uma progressão que pode ir para uma pulpite reversível e o paciente conseguir
receber o tratamento adequado antes que esse quadro de inflamação pulpar exacerbe ao ponto de comprometer a vitalidade, né, a saúde pulpar e virar uma pulpite irreversível, seja ela sintomática, assintomática, e é importante vocês recapitularem tudo que a gente já conversou sobre esse conteúdo e evoluir depois para uma necrose pulpar e até mesmo para uma periapicopatia. E aí nós precisamos lembrar também que existem diferentes tipos de necrose. A necrose de coagulação é o estágio inicial da necrose. É quando a gente tem ali principalmente situações de lesões traumáticas por ruptura do feixe vascular-nervoso, cessando essa nutrição do tecido. Então, geralmente esse tipo de necrose, ele está associado a um trauma, né? São áreas de anóxia que a gente encontra ali sem oxigenação. Na necrose de liquefação, para ter lesão, eu tenho que ter tido uma necrose desse tipo em específico, que é causado pelas enzimas hidrolíticas de neutrófilos em combate ao agente agressor, tá? Então, a gente tem ali realmente contaminação. Já na necrose gangrenosa, a gente tem o rompimento do feixe vascular-nervoso associado à infecção por bactérias, ou seja, é como se fosse uma associação das duas anteriores que vão causar uma liquefação desse tecido pulpar. Então, é o que a gente chama de necrose gangrenosa. Ó, pessoal, na nossa aula de diagnóstico de alterações inflamatórias da polpa, nós conversamos muito, vários assuntos importantes, mas vou trazer de uma forma sucinta aqui alguns detalhes que não podem passar despercebidos. Por exemplo, quando a gente fala de pulpites agudas, a gente está falando das pulpites reversíveis sintomáticas, porque lembra que a gente conversou que quadros agudos geralmente estão associados à dor e quadros crônicos não têm praticamente sintomatologia? Geralmente é assim. E aí na pulpite aguda serosa é uma dor que aumenta muito com o frio. Quando ela está na fase purulenta, que é uma evolução da serosa, a gente tem uma diminuição dessa dor com frio e ela exacerba com calor, tá? Então, esse é um ponto-chave importante, que geralmente as alterações inflamatórias iniciais, elas têm uma resposta imediata ao frio com uma dor aguda e passageira. À medida que vai progredindo essa inflamação em um estágio mais inicial, a gente tem aquela dor ao frio, mas que ela persiste mesmo após a remoção do estímulo e já enquadra-se ali como as condições de irreversíveis. Nesse caso, pode ser serosa ou purulenta quando a gente está no estágio mais avançado, que é quando o frio alivia a dor, entendeu? Então, a gente tem, por exemplo, na pulpite aguda purulenta, uma dor que aumenta com calor, mas que ela se alivia ali com frio, entendeu? Um outro ponto importante, que é importante vocês recapitularem, é, por exemplo, qual é a localização da dor? Qual é a intensidade? Quais são os estímulos espontâneos ou estímulos térmicos? Ou dói do nada? Ela alivia como? Com medicamento? Ou após a remoção do estímulo? Dura demais ou dura um pouco menos a duração dessa dor, a intensidade dela? Ou não tem nenhuma dor? Então, geralmente, os primeiros pontinhos aqui, né, são de pulpites reversíveis. É uma dor localizada, baixa intensidade, dói mediante estímulos, mas cessa depois que remove o estímulo. Ou mesmo cessa com o medicamento, se o paciente tomou. É uma dor de curta duração, aguda, rápida, fugaz. Já quando a gente está falando de um paciente que tem uma dor difusa, referida, excruciante, lancinante, pulsátil, espontânea, não cessa com medicamento, demora a passar passar após remover o estímulo, é de longa duração, é contínuo, é intermitente, todas essas palavras-chaves vão te dar um norte de uma pulpite irreversível. Olha, pessoal, essa questão aqui que eu trouxe para vocês de substâncias químicas auxiliares, eu sei que tem muitas questões de substâncias químicas auxiliares, mas eu trouxe essa daqui para vocês de uma maneira genérica, que fala bastante aí sobre as substâncias. É do ano de 2021 e fala o seguinte:
Primeira afirmativa, ele quer saber quais são as corretas, né? As substâncias químicas auxiliares devem possuir propriedades físicas e químicas. As físicas são ação lubrificante, efervescência, umectação, hidrossolubilidade, enquanto as químicas são ação antimicrobiana, remoção de matéria orgânica e inorgânica, permeabilidade gentinária e biocompatibilidade. Segunda, o hipoclorito de sódio é a substância química mais usada na endodontia, principalmente pela sua ação antimicrobiana, capacidade de dissolução tecidual orgânico. Costuma ser utilizado simultaneamente como substância química auxiliar e agente de irrigação em diferentes concentrações, líquido de DAC, solução de Milton, solução de Labarraque e soda clorada. A literatura em geral refere que a ação antimicrobiana mais efetiva ocorre em concentrações mais altas, mas também temos relatos que essas concentrações apresentam maiores níveis de toxicidade. Terceira, devido à propriedade de excelente ação antimicrobiana, o gel de clorexidina 2% também apresenta capacidade lubrificante e evita o estresse por atrito do instrumento nas paredes do canal, facilita o corte da dentina, reduz o desgaste e a perda de efetividade do corte das lâminas. A facilidade de sua aplicação e remoção no interior dos canais faz com que ela possa ser utilizada até mesmo como medicação intracanal entre estações de tratamento em períodos curtos, 1 ou 2 semanas. Quarta afirmativa, o soro fisiológico é o agente de irrigação menos indicado, uma vez que não possui comprovação de que ele cumpra a função de limpeza e remoção de detritos produzidos durante a instrumentação dos canais, especialmente quando passa através do forame, o que ocorre com frequência quando esse forame é reduzido. Bom, pessoal, dessa afirmativa aqui, tá? A gente tem como resposta correta a letra D. Somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas. Tudo que a gente conversou aqui. E aí vamos entender por que a primeira, as propriedades daqui estão incorretas e por que a quarta está incorreta também. Quando a gente fala de propriedades, pessoal, nós estamos falando aí de uma série de requisitos. E quando a gente fala dos requisitos mais importantes dessas substâncias químicas auxiliares, nós estamos falando principalmente de viscosidade, tensão superficial, lubrificação, suspensão de detritos e biocompatibilidade. Esses requisitos básicos aqui fazem com que essa solução ela seja capaz de conseguir suspender esses detritos para fora e conseguir limpar bem as paredes do canal. Por exemplo, uma substância química auxiliar, ela precisa ter uma baixa viscosidade, porque se ela é bem fluida, ela vai conseguir lavar bem lá dentro. A tensão superficial vai ajudar no poder de umectação e penetração dessa substância. Para o quê? Agir aonde o meu instrumento não consegue tocar, né? Bem naquelas regiõezinhas ali, intertubulares, na região ali da dentina naquela dentina, nas paredes do conduto. Lubrificação, para que a gente possa permitir a passagem adequada da lima nessa região também, né? Suspensão de detritos, ou seja, para que a gente consiga fazer a irrigação e a aspiração. E a biocompatibilidade, porque quando a gente tem ali produtos que não são biocompatíveis ou que são muito irritantes aí aos tecidos, a gente tem que ter um cuidado maior, né? Porque a gente sabe, principalmente se a gente errar a dose no hipoclorito de sódio, a gente tem com irritação nos tecidos adjacentes. Então tem que ter cautela, principalmente com o ápice aberto. E quando a gente fala também de atividade antimicrobiana, ação quelante, tudo isso vão entrar como propriedades. Não tem nada a ver com ação efervescente ou outras questões como veio na questão. Mas um ponto importante que ele fala do soro fisiológico, o soro fisiológico ele é considerado uma solução irrigadora, não é considerado uma substância química auxiliar, né? Então ele não tem realmente uma ação bactericida propriamente dita, mas apenas ali como solução irrigadora e tem a questão ali que ele traz, né, que quando a irrigação ocorre ali através do forame, o que ocorre com frequência quando o forame é reduzido. Pelo contrário, né? Essa questão aí da ultrapassagem, de ultrapassar o forame, é quando ele é muito amplo, né? Então, a afirmativa ela está completamente redundante, tá, gente?
Então, o ideal é que o ideal seria que nós tivéssemos uma única substância que pudesse ter tudo, mas o mundo não são rosas. Geralmente, as vantagens de uma ganhando em relação à outra, ou é, a necessidade da gente melhorar ainda mais o preparo, a instrumentação, para não depender tanto exclusivamente da substância, né? Então, solvente textual, baixa toxicidade, tensão superficial, remoção de Smirley, ação antimicrobiana, não ser irritante aos tecidos seria o ideal que a gente espera, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. E para você que ainda não faz parte da equipe do No Concurso, não esqueça de entrar em contato com a nossa equipe através do QR Code aqui. Aos que já são os nossos alunos, não esqueçam de recapitular este conteúdo super importante, né? Este e outros assuntos aí que são comuns e frequentes nessa banca. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.